Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do SonoCast, o podcast que vai te ajudar a dormir melhor, tirar tuas dúvidas sobre sono, tudo baseado em muita evidência científica. Eu sou a doutora Cíntia Rosa, eu sou médica, sou especialista em medicina do sono e hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante e super comum. Você conhece alguém que ronca? Ou você ronca? Então já nos segue aqui, curte, se inscreve no canal, escuta o episódio, fica aqui conosco, que vai trazer muita informação importante para a gente tentar resolver esse mistério. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui conosco o Dr. Ordival Augusto Rosa, que é médico, otorrinolaringologista, especialista em medicina do sono, em cirurgias do ronco, e ele vai conversar conosco e vai poder tirar todas essas dúvidas a respeito desse tema. Ordival, obrigada por ter aceitado o convite, a missão aqui de esclarecer a todos sobre esse assunto. Obrigado vocês. Obrigado pelo convite. Ordival, o podcast, o SonoCast, ele faz parte de uma vertical de podcast e dentre eles, né, o Ser Médico, que é um podcast que busca trazer um pouco quem que é o médico aí por trás do jaleco. Então, até para a gente poder aproximar você do público, de quem está nos escutando, nos assistindo, contar um pouco assim, como é que surgiu a medicina na tua história de vida, por que a otorrinolaringologia e a medicina do sono, como que isso agrega dentro do consultório. Então, conta aí pra gente um pouquinho da tua história. Sim. Então, eu nasci em Joinville, Santa Catarina, e já desde aquela época, desde a minha infância, eu já tinha uma certa vontade já de ser médico, né? Talvez lá a partir dos meus 8 anos, 9 anos, eu já comecei já com alguns livrinhos, né? Um livrinho de anatomia e eu acho que ali foi talvez o começo de tudo. E durante da minha segunda década de vida, aí já no terceirão, eu já tinha certeza já que a medicina seria então a minha primeira opção e como profissão foi algo que a partir do momento que eu comecei a estudar, ir na faculdade, a ver tudo como é que poderia ser, então foi cada vez melhor e eu acho que aí sedimentou mesmo aquele meu desejo infantil, né, para a vida adulta e como médico, e eu acho que cheguei num ponto da minha vida assim que eu estou bem realizado assim naquela profissão e na especialidade que eu escolhi. Uhum. E a otorrino, assim, como que foi essa paixão por escolher as doenças da via aérea superior? Então, aí já foi mais ou menos na metade da minha faculdade, ali já no 7º período, eu comecei já a acompanhar o serviço de otorrino lá do HC, do Hospital de Clínicas aqui da Federal, que eu me formei na Universidade Federal, então eu tive o privilégio ali de acompanhar todo o serviço, que na época era capitaneado pelo Dr. Marcos Mocelin, de quem eu tenho muito orgulho de ter sido aluno também, né, e de toda a equipe também, de professores, né, da Federal. Então, ali no 7º período, eu defini mesmo o otorrino como especialidade. E fui já acompanhando, já desde moço, o ambulatório lá do HC, já com a parte com o apoio de todos os residentes, os médicos residentes, os professores, as aulas. Já comecei a acompanhar congressos, né, de otorrino, então foi indo assim, até realmente definir a prova de residência, né, que a gente tem uma prova de residência no final da graduação, e aí acabei iniciando a minha residência médica em 2002, né, e concluí em 2005, né? Uhum. Então, desde lá eu sou um otorrino, né, trabalhando aqui em Curitiba. Um tempo eu fui para Santa Catarina, quando eu me casei com a doutora Cíntia. Aí depois eu retornei a Curitiba e desde aquela época, desde 2008, aí a gente está atuando em Curitiba. E já mais ou menos uns 10 anos atrás, eu acredito que são 10 anos exatos, eu comecei a medicina do sono também, né, com o curso da Associação Brasileira de Otorrino, que é um curso muito interessante. Ali abriu todos os horizontes aí da parte da medicina do sono, que é uma área de atuação do otorrino também, né, não só do otorrino, mas de outras especialidades.
e ali eu consegui ter uma volta também. O otorrino essa área de atuação de medicina do sono é uma área muito interessante, porque você volta a ser um pouco mais clínico de novo, né, dentro da otorrinolaringologia. Apesar de nossa especialidade ser uma especialidade cirúrgica, né, desde o começo, sempre com muitas cirurgias, né, sempre com foco aí nas cirurgias de adenoamígdala desde o começo, depois as cirurgias nasais, de septo, até as plásticas, as rinoplastias, né, que a gente fez bastante, as cirurgias de ouvido, mas a medicina do sono também traz uma parte clínica também muito interessante, né, que você consegue ajudar o paciente não somente com as cirurgias, mas também com uma abordagem global, né? Não, excelente. E com toda essa experiência aí, quase 25 anos já, você poderia responder pra gente assim, se é mito, se é verdade, que roncar é normal? Então, roncar talvez seja esperado, todas as pessoas podem roncar, né? Eventualmente, o ronco ele pode estar presente, ele é universal, né? O ronco é universal. Só que o problema é quando o ronco é frequente, é intenso, né? Ocorre muitos dias, né, da semana, enfim, recorrente, como um problema recorrente, aí, lógico, entra como um distúrbio que precisa ser tratado, né, que precisa ser resolvido. E quando a gente fala do ronco, os pacientes entendem, assim, é um barulho, o ronco é uma vibração. Mas o que preocupa muito, e eu acho que hoje as pessoas têm mais acesso a isso, será que ele tem apneia, né? Então se fala muito na apneia, então já é uma coisa que saiu um pouco do consultório, tá aqui nas redes, tudo. E o paciente, às vezes, não tem esse entendimento. O que é a apneia do sono? Então, o ronco talvez é um sinal de alerta, e eu acho que é interessante, né? Porque como queixa, né, o paciente vem ao consultório e esse ronco ele pode estar associado à apneia do sono. A apneia do sono, por definição, é quando existe cessação de fluxo de ar, né, por 10 segundos ou mais, né? Existem as hipopneias também, que são restrições de fluxo de ar, né? Existe uma diminuição desse fluxo de ar, né, por 10 segundos ou mais. Essa é uma definição da Academia Americana de Medicina do Sono que nós seguimos, inclusive, como critério para marcação nos exames de polissonografia, né, para definição de distúrbio. Então, acho que, com relação ao ronco, o que a gente pode dizer, né? Então, o ronco como doença, como distúrbio, ele atrapalha pelo barulho, mas a apneia do sono talvez seria algo que é uma preocupação um pouco maior, porque pode estar associado a distúrbios cardiovasculares, outros transtornos também, né, que podem prejudicar a qualidade de vida do paciente. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas têm uma tendência a achar que se você estiver dormindo muito mal, estiver com a apneia do sono, você vai ter que acordar necessariamente muito cansado, ou ter muita sonolência durante o dia. O que é comum, a gente vê que os estudos falam em sonolências 40%, 60% dos pacientes. Mas existe aquele perfil que não vai perceber essa sonolência ou perceber que está com uma qualidade de sono ruim e tem esses riscos cardiovasculares aí, como você comentou, né? Então, o sono tem um papel, até no podcast anterior, até se vocês quiserem assistir, a gente falou bastante sobre o sono normal. Então, não é apenas dormir pouco, mas dormir mal, né? Então, acho que isso aí entraria nesse ponto da apneia, né? Como o Ordival comentou. E eu acho que uma grande dúvida das pessoas, e a gente pode esclarecer isso de uma maneira, né, aqui médica, técnica, é por que a apneia acontece? Então, às vezes, é o que o paciente olha para mim no consultório e fala, mas por que eu estou tendo isso, Cíntia? Então, talvez tanto o ronco quanto a apneia do sono tenham a mesma gênese, né? Existe uma dificuldade da via aérea se manter estável, né? Então, a nossa via aérea, a nossa garganta, ela é um tubo maleável, flexível, ela não tem tanta sustentação, né? A sustentação dela é pelos músculos, né? Então, quando existe algum prejuízo, né, dessa função muscular, na verdade, não deixa de ser um distúrbio neuromuscular, o ronco e a apneia do sono, a pessoa começa a ter problemas. Então, quanto maior essa dificuldade
do músculo, né, da força muscular de manter essa via aérea aberta, que aí o problema pode aparecer. Né? Isso é importante, né? A gente falar aqui, a gente está num podcast muito voltado para toda a população, mas tem muitos médicos, muitos colegas que nos assistem também. Então, quando a gente fala da gênese, como você falou da apneia, Ordival, é bem interessante essa ideia do conceito muscular, né? Dessa perda da força, mas a gente também tem que lembrar, como você pontuou, que podem ter outros fatores, né? Um limiar alterado, uma questão anatômica. Então, isso eu acho que a gente poder explicar aqui que a apneia ela é um distúrbio que ela pode ser causado por vários fatores, é importante para o paciente entender por que muitas vezes só um tratamento não funciona, por exemplo, né? Exatamente. Então, às vezes, a busca até do paciente, até do médico, né, é tentar resolver o problema, às vezes, com um tratamento único, né? Não, o problema é carne esponjosa, o problema é desvio de septo, o problema é rinite, então já vai resolver o problema. Normalmente não, né? Porque é multifatorial, sim. Né? Existem vários fenótipos que a gente fala, né, da gênese, né, da apneia obstrutiva do sono. Então, lógico, os problemas anatômicos são os principais. Muitas vezes o paciente tem uma dificuldade, né, ele tem uma falta de espaço ali, né? Então, às vezes, o paciente tem uma amígdala, uma hipertrofia amidaliana muito grande, né? Às vezes o paciente tem alguma malformação craniana, às vezes a maxila, a mandíbula pode ser um pouco mais retraídas, às vezes pode ter uma dificuldade para ter esse espaço, né? Às vezes o paciente pode ter problemas também nasais grandes, né? Às vezes um desvio de septo grande, um problema de sinusite, né? Às vezes as adenoides também, que principalmente nas crianças, né? Mais nas crianças que as adenoides estão presentes, então também pode estar também sendo uma das causas da apneia do sono, né? E quando a gente pensa em toda essa questão multifatorial, né, como a gente está comentando, eu acho que reforça muito aqui o papel do otorrino no exame físico, né, de um exame físico. Então, como que é assim essa tua percepção nesse tempo todo, e como você falou de otorrino, de medicina do sono, do exame físico, da importância do exame, do que tem que avaliar num paciente que chega com uma queixa de ronco e que muitas vezes nem sabe que tem apneia do sono? Sim. Então isso eu acho que é o que talvez seja o mais importante, porque a apneia do sono não se resume só a ver um exame de polissonografia, viu que o paciente tem um diagnóstico, realmente o índice de apneia e hipopneia é de 15, é de 20, é de 30, então é isso só e pronto, e já vai direto para o tratamento, né? Não é assim, né? O ideal é você ter a polissonografia, sem dúvida, é importantíssimo, um exame importantíssimo, tem que ser solicitado para todo paciente mesmo que vem com queixa respiratória, que tem ronco, né? Então o paciente precisa fazer um exame do sono para ver até a real gravidade, o quanto de problema que existe, né? Mas não é só isso. Então, recebendo um exame de polissonografia, que o tratamento já vai ser proposto e pronto, né? O exame físico, até o exame otorrinolaringológico também é muito importante, porque existem algumas ferramentas que a gente usa, né? Ferramentas, eu digo, diagnósticas, né? Que é a nasofibroscopia, por exemplo, que pode auxiliar muito a gente. Mesmo é um exame que a gente considera como o otorrino como um exame simples, mas que é super importante ser feito, né? Existem outras técnicas também que podem ser utilizadas para esse diagnóstico, talvez topográfico, né? O diagnóstico para saber exatamente em qual abordagem que pode ser feita, né? Mas, sem dúvida, com uma boa anamnese, um bom exame físico, né? E esse exame físico, sem dúvida, tem que ser vista via aérea. Isso eu acho que é importante, mesmo se o profissional não for da área, né, de otorrino, mas pelo menos pedir para um otorrino, né? Para fazer um exame de nasofibroscopia, para checar se não tem algum problema obstrutivo, é super importante. Então, né? a rinoscopia anterior, que a gente chama que é o exame lá, quando você vai no médico, ele coloca o espéculo no nariz para avaliar dentro do seu nariz, ele é suficiente, Ordival? Ou você já na tua prática teve um paciente que você fez a rinoscopia e que você passou uma videonaso e você descobriu alguma coisa diferente? Então, a rinoscopia anterior é um exame importante, né? É o começo da avaliação do nariz, mas você tem que ver todo o trajeto, né? Então, o nariz, ele
ele tem uma dimensão considerável. Às vezes as pessoas até se surpreendem, né? Quando a gente vai fazer um exame de nasofibroscopia, então existem vários possíveis pontos de bloqueio nessa região, né? E o que a gente está querendo dizer aqui é que não é que resolvendo um problema nasal, resolvendo um problema específico que vai ser visto nesse exame, que vai resolver todo o problema. Porque muito talvez assim, até um problema, talvez até um meia-culpa, né, vamos dizer assim, do otorrino, é de tentar, às vezes, resolver uma doença que é complexa, um distúrbio que é complexo, às vezes com uma abordagem um pouco mais simples. Vamos dizer, vou fazer isso e já vai resolver, ou vamos tirar um pedacinho ali, até os pacientes falam, né, tira um pedacinho da pelezinha da garganta e já vai resolver. Não é bem assim, né? Então, a gente sabe que não existe aquela tacada, aquele tratamento já que seja único e que seja altamente resolutivo. Então, a importância da medicina do sono é para você entender que existe um distúrbio complexo ali por trás, né, que existem várias coisas que podem ser feitas, vários tratamentos que podem ser propostos e que não se resume, às vezes, a 1, a 2, a 3. Às vezes é uma soma mesmo de esforços. Na verdade, não é nem né? 1, 2 ou 3. Às vezes é um primeiro, segundo e terceiro, né? São Exatamente. etapas, né? Você libera um nariz para poder adaptar melhor um CPAP, Isso. adaptar um aparelho intraoral, né? Então, existe essa questão. E que o paciente tem que ter essa conversa muito franca desde o início, né? E o exame, muitas vezes, a nasofibra, você vai descobrir um pólipo, um cisto, uma massa, às vezes, infelizmente, lá em rinofaringe, ou alguma situação que você vai ter uma ideia melhor da posição da base da língua, né? Então, realmente é uma avaliação muito dinâmica, né? Que, na verdade, a via aérea, né? O problema é um problema dinâmico, né? Desse estreitamento que acontece, né? E quando a gente fala do nariz, e mesmo de outras condições, a gente também sabe que tem muita relação com o ambiente, né? Com qualidade, como aquele paciente, às vezes, vai dormir num travesseiro lá que tem 15 anos de idade, né? Ou como é que você enxerga, assim, a rinite dentro desse aspecto dos problemas do sono? Talvez como problema clínico, assim, eu vejo que a rinite é algo assim que é super, super frequente, né? E é importante ser tratada, né? E o tratamento da rinite também, ele não é o único, não é só um remédio, não é só uma conduta, né? Você tem que avaliar o paciente, o ambiente dele, né? Então, várias medidas, os cuidados ambientais que são importantes, como você bem frisou, né? Que às vezes tem pacientes que têm travesseiro que nunca troca, né? Então, até a gente recomenda quem tem rinite a cada 2 anos trocar o travesseiro, né? Isso é importante, né? Comprou um novo travesseiro, não tem problema. Usa uma canetinha ali permanente na etiqueta do travesseiro, coloca as suas iniciais, a data, o mês e o ano que comprou, pronto. Olha, gente, dica boa. Já e fica, capa, né? É uma capa, Também, né? É uma né? capa antialérgica, né? Então é importante isso, né? Você montar uma estratégia de tratamento também do cuidado ambiental, né? Então, cuidado com o colchão, né? Então, um colchão de preferência sempre antialérgico, né? Proteger esse colchão também, se possível, usar sempre um bom aspirador de pó também com filtro EPA, né? Que é um filtro que retém as partículas pequenas, né? Então, cuidar com tapetes, cortinas, enfim. Todo esse cuidado, principalmente do quarto, né, que a gente fica tanto tempo ali, isso pode contribuir muito para a melhora da rinite, né? E existem vários tratamentos para rinite, né? Desde tópicos, a gente pode utilizar desde sprays nasais, antialérgicos, enfim, e até vacinas, né? A imunoterapia, né, que também pode ser utilizada. Então, existem várias abordagens. E a rinite bem tratada, vamos dizer, o paciente que tem rinite, que cuida bem da rinite, com certeza vai melhorar bem a qualidade do sono dele, né? Principalmente se for um problema mais leve, uma obstrução nasal, algo que, né, não tem nenhum problema anatômico, já foi visto que não tem nenhum problema anatômico, que precisa de uma cirurgia, enfim, o tratamento ele pode beneficiar muito. Que tem aquele paciente que fala, né, que percebe, nossa, eu fico bem de dias, assim, essa percepção, mas ele deita e o nariz tranca. Exato. Né? Então tem essa questão, né, da própria questão da posição de deitar, do travesseiro, de todas essas coisas que a gente comentou, às vezes a pessoa não percebe, né? Tem essa questão da posição também e tem do ambiente. Então esses cuidados, né, com o closet, também com as roupas, agora que chegando o tempo frio, né? Também agora no outono, no inverno, então a gente começa puxa, vou começar a usar algumas roupas ali, e às vezes as roupas estão guardadas desde a primavera, às vezes no verão não foram utilizadas, então é sempre importante já começar, já se
né, já se precaver, já fazer lavando, né, essas roupas, né, o que puder ser lavado, né, enfim, esse cuidado é importante, né, antes de começar a usá-las, porque a partir do momento que você pega uma roupa que está muito tempo guardada, possivelmente vai ter alguns ácaros, né? Vai ter pó, enfim, e isso pode também levar, às vezes, a pessoa a ter a primeira crise do ano, a primeira crise alérgica. Quando a pessoa entra numa crise alérgica, já meio que a gente perdeu a possibilidade já de, puxa, a gente já poderia talvez ter evitado a pessoa entrar numa crise, né? Então já começa os primeiros sintomas, uma coceirinha, um espirro, uma coriza. É importante já começar o tratamento, para não deixar isso chegar num limite que depois, nossa, agora eu estou, né, com uma crise, não passa mais, e aí começa uma sinusite, enfim, toda aquela condição que pode atrapalhar mais ainda o sono, né? O sono. E aqui a gente falou esse tempo tudo sobre o nariz, né? Então, para ver como ele tem uma importância realmente, né, dentro do aspecto do distúrbio respiratório do sono. Que o normal, o esperado, isso desde a criança, a gente está falando bastante do adulto, é que ela vá respirar pelo nariz. Então, a criança que tem uma respiração bucal, ela não vai ter aquela língua naquela posição adequada, a gente sabe que tem mais riscos. Então, isso é importante se observar desde cedo, né? Então, às vezes os pais, não está fazendo barulho ou não percebe, acaba deixando, e muitas vezes é uma rinite, alguma coisa que pode ser modificada, né? E a gente fala do nariz num sentido de uma via de passagem, mas a gente sabe que ele é importante para várias outras coisas. Filtrar, aquecer, umidificar. Então, cuidar do nariz, com certeza, tem um ponto importante. Então, a gente já sabe que tratar o nariz. Então, já ficamos aqui que tratar o nariz é um ponto importante, nem que seja uma primeira etapa no processo do ronco e da apneia do sono, né? E o que a gente poderia fazer mais? Então, assim, você resolveu o nariz ou o paciente não tem uma queixa nasal significativa, qual que é uma segunda abordagem, né? A gente pensando no exame físico, em outras causas de distúrbios respiratórios, assim, o que poderia mais oferecer de outros procedimentos para o paciente que ronca? Então, aí eu acho que é a grande abordagem, né, que está sendo feita há algum tempo já, graças também a alguma evolução das técnicas, né? A gente tinha um conceito anterior, talvez na década de 60, 80, ali, já um conceito já de fazer umas pequenas ressecções ou até mais amplas da mucosa, e com um trabalho assim publicado de faringoplastia lateral pelo Dr. Michel Carrali, a gente teve uma mudança, né, do pensamento e até uma mudança, vou dizer, de paradigma, né, que a gente poderia talvez atuar melhor no reposicionamento dos tecidos, né, mais abordando a parede lateral, enfim, tentando criar um espaço que pudesse ajudar o paciente na apneia do sono, no ronco, sem causar nenhum prejuízo também, né, com algum efeito colateral possível por aquelas ressecções mais de linha média, né, que anteriormente eram feitas, né. Então, as faringoplastias associadas às amidalectomias, que a gente tanto faz, né, existem várias técnicas hoje, né, a faringoplastia lateral, que inicialmente foi descrita, ela foi a partir dos anos, né, que os anos foram passando, várias técnicas foram talvez sendo implantadas, mas baseadas nesse conceito, né, de reposicionamento, de ganho de espaço lateral, anterior, superior, né, tentando criar esse espaço para o paciente, tentando imitar, né, um aparelho de pressão positiva, né, que trata muito bem, lógico, os pacientes de apneia, mas nós como cirurgiões a gente tenta talvez ganhar esse espaço fazendo frente, né, a essa dificuldade então que o paciente tem de melhorar a sua apneia. É ótimo, eu falo para o paciente, ele senta lá, eu digo, como otorrino, eu fico muito feliz quando eu posso tirar com a mão. Eu falo, não, puxa, a gente tem a possibilidade de ser curativo, mas a gente sabe que não é apenas ali a polissonografia, como você bem falou no começo, que vai definir a nossa conduta, mas muitas vezes a anatomia do paciente, né? Se ele tem uma amígdala maior, se ele tem um pálato, né, que é o céu da boca, ali aquela região ali da campainha, né, que a gente fala úvula, mais favorável para um procedimento.
Então, isso é uma coisa importante que, de novo, um exame físico bem, né, especializado, né, bem avaliado, muda muito o curso, né, do tratamento desse paciente. E é interessante, você estava falando, e eu estava pensando, né, porque a gente tem a ideia, e às vezes as pessoas em casa, de que a cirurgia, assim, ela vai abrir, né, eu tenho que abrir, eu tenho que expandir. Mas, como você colocou, essas ressecções musculares, elas vão muito no sentido de a gente pensar, será que é uma doença que tem uma constrição muito grande e, na verdade, a pessoa não consegue fazer uma expansão? Então, esse conceito, né, de a gente tentar reposicionar um músculo constritor, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Pensam, você vai cortar uma pelezinha. Na verdade, você está fazendo um trabalho muito importante ali dentro nesse sentido, né? Para garantir que o paciente tenha essa estabilidade, que você tenha uma faringe estável de novo, né? Então, isso é bem interessante. E quando o paciente pensa na cirurgia da garganta, eu acho que a grande preocupação deles, assim, Ordival, que eu tenho no meu consultório, eu sei que você tem também, é o pós-operatório. Né? Como que é o pós-operatório? Realmente, assim, hoje em dia ainda assim o paciente vai sofrer muito. Como que funciona isso? Como é a tua recomendação no pós-operatório para o paciente? A cirurgia faríngea, a cirurgia da garganta, ela sempre incomoda, né? Porque é uma região de passagem, enfim, tem o, né, tem todo o alimento que vai passar por ali, tem o ar, então é uma região úmida, né? Então tem um período ali que, né, vai levar para poder cicatrizar. Então é esperado que o paciente sinta um desconforto, dor no pós-operatório. Mas você conseguindo utilizar analgésicos, né, apropriados, essa dor ela acaba sendo suportável. E, geralmente a dor maior que o paciente pode sentir, principalmente o paciente adulto que teve uma cirurgia faríngea, normalmente a gente espera uns 3 a 4 dias de maior sofrimento, vamos dizer assim. Mas o paciente que usa um analgésico e usa talvez um analgésico não cedor, mas usando talvez de horário, já sabendo que vai doer, né, e sabendo que é uma cirurgia que pode incomodar um pouco mais o pós-operatório, seguir a nossa receita, né, fazer uso dos medicamentos, não esperar se acontecer. Vai acontecer, então eu já vou usar. Então isso também é importante. Às vezes o paciente, essa mudança de tomar cedor e fazer o uso regular nos primeiros dias, eu acho que é uma coisa importante, que pode ajudar muito os pacientes, né? E a partir do 4º dia parece que algo acontece, né? Os pacientes já começam a falar que já tem menos desconforto. Então, assim, pensando num distúrbio que é para a vida, né? Que é a apneia do sono, e pensando que uma recuperação numa cirurgia é mais chata, né? Nos primeiros 4 dias você pensa, poxa, mas é o preço que eu tenho que pagar, né? Às vezes é um preço que se paga, mas um conceito também que eu tenho é que, assim, às vezes, lógico, é uma cirurgia que pode doer um pouco, mas se você usa um analgésico, às vezes, extremamente forte, também pode causar um prejuízo para o paciente, né? Não ter nenhuma dor, né? Então, um pouquinho de dor é esperado, mas isso passa, né? Eu vou dar alta, eu abro a porta, eu sempre que eu abro a porta, assim, depois das faringas, eu pergunto, ainda é meu amigo? E eles falam, sou, doutora. E graças a Deus todos ficam, né? Então eu digo, você vai reclamar um pouquinho até minha 5ª geração, uma semana, depois passa, né? Então a gente sabe que realmente é como você falou, a garganta não é um braço que você pode deixar paradinho lá, você vai comer, vai falar, é ideal até que fale, não fale tanto, né? Eu sei, Ordival, que você já fez vários cursos fora, já foi para a Itália, foi para os Estados Unidos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma técnica que é uma técnica que também tem sido utilizada, eu sei que você faz também, que é uma técnica que utiliza um fio diferente, né? Então, que é também uma abordagem para tentar justamente melhorar esse estreitamento, né, do paciente. Exatamente. Então, essa técnica a gente tem utilizado em alguns casos com bastante eficácia, né? A gente vê que é um fio farpado, né? Ele já é utilizado na medicina já há algum tempo, né? Ele é um fio absorvível, né? Então a gente espera que esse fio seja absorvido aí no máximo em 6 meses, né? E a grande propriedade desse fio é que você não precisa dar pontos, né? Então o próprio fio ele tem uma ancoragem, né? Então você vai titulando durante a cirurgia o quanto de expansão que você quer.
Então, você tendo feito a ressecção apropriada daquelas fibras musculares que a gente estava falando anteriormente, e a amígdala, né, tendo tirado a amígdala, você já criou um espaço, você pode usar esse fio, vamos dizer que é uma tecnologia que existe, que está disponível, para poder titular. Então, eu falo titular, mas é para você graduar, né, durante a cirurgia, o quanto que você quer de expansão para aquele paciente, né? Então, eu acho é uma técnica muito interessante. Ela foi descrita pelo grupo italiano, né? A gente teve o privilégio aí de conhecer o Dr. Vitini, né? Também na Itália. Faz pouco tempo a gente teve um curso também de dissecção lá em Bolonha. A gente foi no congresso lá de Milão, e aí a gente teve o privilégio de ter ele como como host, né? Como anfitrião lá, né? Então foi muito bom, assim, né? E com toda a equipe lá da Itália também, a gente conseguiu fazer esse curso, né, também com a cirurgia de faringoplastia com sutura farpada, né? Tem uma técnica bem interessante, né, que pode ajudar o paciente. Ela não é a pretensão dessas técnicas não é de resolver todos os casos. Vou resolver todos os casos. De novo, né, é importante a gente sempre ver as indicações, ver o exame físico, né, fazer uma análise detalhada, principalmente do paciente também que não consegue se adaptar ao CPAP. Porque existe uma população de pacientes que têm apneia que não conseguem se adaptar ao padrão ouro, que é considerado... O que é padrão ouro na medicina, né? É um tratamento que é considerado como talvez o estándar, o padrão, né? Aquilo que mais resolve. Mas nem sempre o paciente vai aceitar esses tratamentos que nós gostaríamos, talvez, que ele usasse, né? E, nesses casos, a cirurgia de faringoplastia é importante, a abordagem do nariz é super importante, né? Seja clínica, como a gente falou anteriormente, seja cirúrgica, né? Enfim, é importante a gente ver o paciente como um todo. E as alterações também esqueléticas, né? Não podemos esquecer, Sim, né? sim, Também sim. são importantes. Que também pode ser feito por abordagens cirúrgicas, Sim. né? De avanço maxilomandibular, né? Cirurgiões crâniofaciais podem fazer uma análise, né, da anatomia, enfim, e fazer um planejamento em alguns pacientes, né, para poder ganhar esse espaço, então, que é o arcabouço que a gente fala, o arcabouço esquelético, né, as alterações esqueléticas que os pacientes podem ter, e aí ganhando esse espaço, a via aérea também pode aumentar o seu volume, né? Então, existe uma abordagem que pode ser feita em várias áreas, né, dentro da medicina também. Eu gosto de mostrar para os pacientes no consultório, porque a gente tem ideia da língua, né? As pessoas têm ideia como se fosse esse pedacinho que a gente está vendo da boca, mas ela é um músculo grande, né? O genioglosso que a gente chama. Ele é o principal dilatador da garganta. E ele tem a inserção dele exatamente aqui, como você estava falando, na frente da mandíbula, né? Então, pela até a questão posicional, a gente sabe que a maioria das apneias são posicionais, o paciente tem essa tendência. Então, imagine um paciente que tenha toda essa estrutura, como você falou, mais posteriorizada, é quando a gente passa nasofibra no consultório e a gente quase não consegue ver as pregas vocais, a glote, por exemplo, né? E nessa linha, então, até dessas questões de posicionamento, tem um outro tipo de tratamento, né? Que eu ainda pretendo trazer algum colega aqui da área para a gente poder conversar, que é o aparelho intraoral, né? Que o colega odontologista do sono faz, né? Exatamente, seguindo de novo esse conceito, né, talvez de expansão, né? Existe uma expansão que é feita por um aparelho também, né, que o dentista pode auxiliar também, que é mais uma opção aí de tratamento para o paciente. Do paciente, né? E, inclusive, ainda indo nessa parte da musculatura, a gente tem a fono, né? A gente sabe, tem vários trabalhos de doutorado publicados, o Brasil é muito pioneiro nessa área. Isso. E que também a gente pode associar, né? Como uma terapia aí para alguns casos, ou até associar a outras terapias, né? Exatamente. Então, a gente tem essa parte aí importante. Eu queria te perguntar também, eu sei que você já fez bastante aula sobre isso, eu já vi você preparando muita aula, já assisti as tuas aulas. Falar um pouquinho sobre uma cirurgia que nós, infelizmente, ainda não temos aqui no Brasil, né? Que é a cirurgia de neuroestimulação do hipoglosso, Ordival. Explica um pouquinho para quem está em casa, eu espero que essa tecnologia, né, que a gente possa ter isso futuramente, mas a gente sabe que já é bastante feito lá fora, né? Sim, é algo bem interessante, né? Então, de novo, né?
Também não é a pretensão dessa cirurgia, também não é ser, agora temos realmente uma solução para todos os casos, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu queria deixar bem clara, que não existe um único tratamento. Tanto é que é uma cirurgia muito interessante, né? Porque aí se baseia já mais nesse conceito da fisiopatologia mesmo, da doença, né? Que a gente sabe que é um distúrbio neuromuscular. Então, por que não estimularmos, então, o nervo, né, que conduz a essas fibras musculares dilatadoras da faringe, inclusive durante uma cirurgia? Talvez essa cirurgia seja conhecida como a cirurgia do marca-passo também, né? Porque basicamente é feita uma incisão aqui no tórax, se implanta um marca-passo, né? Vamos dizer que é o estimulador, vamos dizer, do nervo hipoglosso, e aí faz-se uma dissecção desse nervo, né? Do nervo hipoglosso, numa incisão aqui do pescoço, né, cervical, e aí implanta-se então a partir da dissecção, né, microscópica, né, das fibras ali, né, da região toda muscular, se implanta então os cuffs, né, para poder fazer essa estimulação. Então existe um neuroestimulador, né, que é implantado, que aí sincronizando com a respiração do paciente, ele faz a dilatação, ou seja, ele faz a movimentação daquelas fibras musculares da base da língua, trazendo então a língua para anterior e abrindo espaço quando o paciente precisa, né? Então o conceito é muito, muito interessante. É um equipamento que está evoluindo, ele está em evolução constante também. A gente vê que existem novos entrantes aí, né, no mercado, existem novas tecnologias, inclusive agora também com estimulação bilateral do nervo hipoglosso também, né? Mas infelizmente para nós aqui do Brasil acaba sendo um pouco ainda inviável pelo alto custo, né? Um equipamento que tem um custo muito alto, né? Então é um equipamento, mesmo lá fora, é uma cirurgia de exceção, que é feita em pacientes que não conseguem se adaptar, né, ao CPAP, enfim, e é feito uma avaliação também da via aérea, né? É feita toda uma avaliação e aí sendo indicado então e não tendo as contraindicações também, que existem algumas contraindicações, né, para o tratamento também da neuroestimulação, principalmente grandes obesos, né? Então pacientes com obesidade mórbida não podem fazer, né? Então existem outras contraindicações também que são mais específicas, né, dos exames de via aérea e com isso, então, a gente consegue, então, essa expansão, né? Então, o paciente, ele basicamente, assim, para quem está em casa entender, né? Ele vai fazer essa cirurgia e à noite que ele vai ativar, Exato. isso? O paciente, por exemplo, existe a tecnologia Inspire, né? Que é talvez o mais consolidado nos Estados Unidos, é o que está com liberação pelo FDA, né? Que é liberado pelo FDA. Então, esse Inspire, o paciente tem o marca-passo, ele usa um controle, né? Para poder ligar e desligar quando ele vai dormir. Por exemplo, eu vou dormir, eu vou ligar o equipamento. Ele liga e vai dormir, né? Ele não precisa colocar nenhuma máscara, enfim, como o do CPAP, a única preocupação dele é essa, né? Só ativar o equipamento e agora chegou a hora de eu dormir. E esse ele pode fazer ressonância? Esse sim, né? Esse é liberado para ressonância, que é uma coisa importante, né? Muitas vezes vai limitar ou vai fazer muito jovem, né? Exatamente. Então todo o avanço dessas tecnologias que estão sendo feitas é para poder tratar o paciente de uma maneira simples, mas também não limitando ele não colocar limitações, nada, lógico, né? lógico. Então é isso. E é bom importante a gente colocar, né, quando a gente fala, assim, a gente está falando de novas tecnologias, que não é uma coisa experimental, né, Ordival? Existem muitos estudos, ensaios clínicos que a gente chama, né, são estudos controlados, com vários pacientes. Então já existe um número muito grande de pessoas que já foram submetidas e que tiveram bons resultados, com as indicações como você comentou, né? Isso mesmo. Então isso é uma coisa importante a gente colocar.
Entrando ainda nessa parte, continuando, na verdade, nessa parte das tecnologias, eu sei que existe também uma preparação, tudo, e eu gostaria que você falasse sobre o uso do robô nessa parte, né? O robô já é muito, a gente já vê em muitas outras cirurgias dentro da medicina. E como que o robô ele se aplicaria nessa parte? A gente está falando da cirurgia do ronco, da apneia do sono. Então, a cirurgia com o robô, é interessante a cirurgia robótica porque o robô ele acaba auxiliando muito os braços do robô, né, acaba auxiliando o cirurgião na abordagem mais precisa, né, na abordagem de alguns espaços que a própria mão humana, né, do cirurgião tem uma dificuldade de acesso, né, então é uma tecnologia excelente, ele já é utilizado em várias especialidades, né? Desde a urologia, gastroenterologia, né? As cirurgias do aparelho digestivo, de cirurgias bariátricas, enfim, as cirurgias ginecológicas e também para cirurgias de cabeça e pescoço, cirurgias de base de língua, né? Que pode ser utilizado, né? Ressecções eventualmente de epiglote, também outras abordagens, né? Pode ser usada então a cirurgia robótica que se chama TORS, né? Que é a transoral, né? Então é a transoral, né? Então é uma cirurgia bem interessante também, lógico, também sem pretensão de ser a única tecnologia para resolver tudo, mas é mais uma ferramenta, inclusive muito interessante, né? Porque acaba ajudando o cirurgião também a fazer uma dissecção mais meticulosa, né? Mais minuciosa, né? E tentando assim ajudar mais ainda nesse pós-operatório do paciente. Sim, né? sim, que é interessante, né? Então, a gente vê que a medicina ela evolui no sentido de melhorar as técnicas, melhorar o instrumental para as técnicas, para ter talvez um tempo cirúrgico melhor, um conforto de pós-operatório, um risco cirúrgico melhor e menor, né? Então, acho que isso aí é bem interessante. E o que você poderia colocar, assim, falar como acho que assim, uma mensagem para a gente deixar para os pacientes, assim, do que você orientaria? O que você poderia falar sobre isso, da tua experiência, que a gente poderia trazer aí e deixar uma mensagem para os nossos pacientes? Eu acho que o paciente assim que procura a gente, principalmente no consultório, assim, a gente vê que existe uma preocupação muito grande do paciente de querer ajudar também o seu companheiro ou companheira de quarto, né? Então, pelo ronco, pela apneia, então, eu acho assim, não existe um único tratamento, né? Não existe uma única saída, não existe só que só é uma cirurgia para resolver, ou se é sempre o CPAP, é sempre o aparelho, enfim, nunca pensar nisso, né? Mas que a gente está aqui como especialista, né? Tanto eu como a doutora Cíntia, né? Estudamos bastante os casos e a gente tenta personalizar, né? Tenta fazer com que essa nossa medicina geralmente é tentar ver o indivíduo mesmo, para a gente tentar apoiar esse paciente que está procurando ajuda para o companheiro ou companheira de quarto ou para si, né, com um problema mais sério, como a apneia do sono mais grave. Enfim, eu acho que a ideia que eu quero passar é que não existe um único tratamento, existe uma abordagem que tem que ser acompanhado, o paciente tem que ter um pouco de paciência também, porque é um processo evolutivo tanto para o distúrbio quanto para o tratamento também, né? Então, acho que isso que é importante a gente frisar. Sim, né? sim. É que eles não desanimem, né? Isso. Então, muitas vezes eles chegam e ficam tristes, às vezes, porque, você operou o Ordival, você operou o meu vizinho, né? E às vezes você fala, puxa, mas não é exatamente a mesma indicação. Tem outras alternativas. E eu acho que é interessante que eles procurem um médico, né? E quem sofre com isso, alguém que queira realmente resolver o problema, né? Seja a gente podendo utilizar as mãos realmente, ou a gente vai adaptar e vai acompanhar e vai estar junto ali com aquele paciente, né, para tratar a apneia. Como otorrino, a gente tem muito essa coisa do paciente,
o otorrino talvez, assim, a gente trata uma amidalite, opera a criança, já resolveu, é aquela coisa muito resolutiva, né? Sim. Mas a gente percebe que dentro da apneia e da medicina do sono, muitas vezes, quando a gente não consegue, talvez só numa abordagem cirúrgica, a gente tem aquilo que você falou, clinicamente acompanhar o paciente, né? E a gente tem uma capacitação, né, para poder fazer isso e para poder ajudar, né? A doença evolui, como você bem pontuou, acho que isso é um ponto bem importante, Ordival, que a gente sabe que a prevalência é muito maior, por exemplo, nos idosos do que nos jovens, né? Então, a gente sabe que é um processo que acontece e é importante que o paciente também esteja ciente de tudo isso, né? É fundamental. Acho que o que a gente pôde trazer aqui, tirar as dúvidas para vocês, é no sentido de mostrar que é uma doença prevalente, que não é normal roncar, né? Que então a gente tem que encarar isso se estiver acontecendo frequentemente, de buscar ajuda, porque pode ter muito risco para a saúde, como o Dr. Ordival colocou, e que tem vários tratamentos. Então o Ordival trouxe aí para a gente, né, várias ideias de cirurgias e de coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, e que a gente sabe que tem muitos profissionais capacitados, né? E que tem que buscar ajuda realmente para não deixar o problema, não deixar você dormindo mal e quem dorme do teu lado dormindo mal também, né? Porque resolve 2 problemas de uma vez, na verdade? Exato. Então tem isso. Ordival, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite, participar aqui com a gente. É importante a gente poder levar a boa medicina. Então, a gente sabe que tem muita coisa que é vendida na internet, que não tem nem evidência científica, às vezes nem liberação, né, de registros, né, enfim, que poderiam ser vendidos, e as pessoas ficam perdidas. Então, acho que o nosso papel, quando a gente a medicina sai do consultório, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é poder justamente levar isso para as pessoas, e eu agradeço muito aí toda a tua disponibilidade, eu sei toda a tua experiência e tudo que você já estudou. Então, agradeço muito. Muito obrigada pela participação de todos vocês. O episódio vai ficar gravado, compartilha com aquela pessoa que está roncando bastante, e eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo, bons sonhos.